Eu estou falando com vocês aqui nesta quarta-feira, dia 13 de fevereiro, 15 horas. O presidente Bolsonaro, nesse momento, acaba de desembarcar em Brasília, depois de 17 horas internado em São Paulo. Eu acho que, a rigor, o governo Bolsonaro começa exatamente nesse momento. Eu sei que já passou um mês da posse do novo governo, mas, de uma certa forma, talvez até esse interregno tenha sido positivo, porque permitiu que as abóboras fossem se acomodando por si mesmas no caminhão. Mas, a partir de agora, as coisas tendem a mudar bastante, porque habemos governo, né? Mas eu não estou aqui propriamente para falar sobre esse retorno do presidente Jair Bolsonaro ao comando do governo. É muito importante, mas não é sobre isso que eu quero falar. Sobre isso eu estou tratando, inclusive, exaustivamente no meu blog www.polibebraga.com.br. O que eu quero falar com vocês é sobre economia, hein? Quem não gosta de economia, sai da sala agora aqui, porque eu vou tratar um pouquinho sobre economia. Muito importante, né? Nós temos um ministro aí da economia, um super ministro da economia, que é o Paulo Guedes, que é um homem de corte bastante liberal, muito liberal, né? O Brasil não tem uma economia que se possa dizer seja liberal, até longe disso, né? Tem gente até que diz, olha, o Brasil é um socialismo que tem no Brasil, não é nem capitalismo, não. Eu acho que é um pouco de exagero nisso aí. Tem gente também que diz, não, isso aqui é capitalismo de Estado. Não, também não é um capitalismo de Estado, mas há uma forte presença, sim, estatal na economia. De qualquer modo, é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é que o ministro Paulo Guedes, ele, casualmente nessa quarta-feira aqui que eu estou falando com vocês, reclamou que os empresários têm procurado por ele para pedir subsídio, para pedir financiamentos a fundo perdido, para pedir renúncias fiscais, e ele até teve uma reação dura, né, bem própria de um pensador bem liberal, né, que foi o seguinte, olha, vocês quebraram o Brasil com essa história de subsídio, de financiamentos a fundo perdido, de renúncias fiscais, né? O capitalismo não é assim que tem que funcionar. Tem que ter produção, produtividade, competitividade, e quem não puder ficar no mercado aí, que não ou seja, quem não tem competência não se estabeleça, né? Aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Ao longo de anos e anos e anos, muitos empresários, boa parte, quase todos os grandes empresários, principalmente na área da indústria, do agro mesmo, buscaram renúncias fiscais. A montadora mesmo, a GM, que está aqui, ela só se instalou no Rio Grande do Sul em função de pompudas renúncias fiscais, de aportes financeiros pompudos também por parte do governo do Estado. Enfim, mas de qualquer maneira é o seguinte, esse novo governo que vem aí, ele não veio apenas para combater a corrupção, né? Vocês devem se lembrar que eu tenho dito aqui, o pessoal está reclamando sempre serviço público padrão FIFA, saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA, segurança pública, mas alguém tem que pagar essa conta, né? E como é que vai pagar essa conta se o Estado, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o governo só consegue pagar a folha, quase mais nada além disso aí. Então, falar em serviço público padrão FIFA aqui é uma bobagem. Onde é que está o furo da bala? Se a gente for atrás do que está dizendo o Paulo Guedes, o furo da bala está nessas renúncias fiscais pedidas pelos empresários, está nos subsídios pedidos pelos empresários, está nos financiamentos públicos, bancos públicos, quase a fundo perdido. Mas isso não é verdade, não é assim também, né? Não são todos os subsídios, todos os financiamentos com juros menores, todas as renúncias fiscais, tudo não é só isso. E muitas vezes, realmente, empresas e setores da economia, como o próprio agro,
Eles só conseguem permanecer competindo se tiverem algum tipo de suporte por parte dos governos. Em função de quê? Em função de que outros países eles concedem subsídios, concedem juros financiamentos a juros muito baratos, concedem renúncias fiscais e tornam os produtos deles muito mais competitivos. E se a gente abrir as portas assim de uma hora para outra aqui no Brasil, para esses competidores internacionais que levam essas vantagens nos seus países, e o nosso aqui não levar vantagem nenhuma, ou pelo menos estabelecer uma certa isonomia, não dá para disputar o mercado. E nós sabemos que o que quebrou o Brasil não foi apenas esse festival, né? Tem que haver controle, claro, sobre isso aí, nisso o Guedes tem razão. Mas não é isso aí só que quebrou o Brasil. Nós sabemos perfeitamente, essa discussão sobre a Previdência, por exemplo, não é uma discussão esotérica, né? Porque ela está quebrando o Brasil. Né? Nós sabemos disso aí. Né? Então, isso aí é preciso que haja, como vai haver uma reforma muito profunda, porque senão isso aí quebra o Brasil. Setores corporativos, principalmente estatais, federais, sobretudo, do andar de cima, esses levaram vantagens enormes, muito grandes ao longo do tempo. Isso ficou insuportável. Então, o Guedes não pode pegar uma parte só do problema e achar que a solução passa por ali, porque não passa também. Seria interessante que ele também colocasse isso aí, né? Como algumas coisas que ajudaram a quebrar o Brasil, como, por exemplo, essa corrupção aí existente em todos os governos desde que houve a redemocratização, está sendo estancada agora aqui. Mas isso aí quebrou o Brasil. Né? Então, tem muita coisa que quebrou o Brasil, a má gestão pública, inclusive, né? O desperdício do dinheiro público. Isso tudo aí... nós estamos passando esse país ali. Eu espero agora que, com o restabelecimento da saúde do presidente Bolsonaro, a gente possa encaminhar, como já está sendo encaminhado para o Congresso, medidas estruturais para modificar essa situação aí. É isso aí.